Oi, bem-vindo, bem-vinda a mais esse vídeo. Aqui eu quero falar um pouquinho das diferenças entre o Camunda Platform e o AWS Step Functions. Muitas pessoas da área de tecnologia, inclusive profissionais, arquitetos, desenvolvedores e pessoas da área gerencial, diretores de TI, coordenadores, têm muitas dúvidas das diferenças dessas duas ferramentas. Muitas pessoas também procuram sempre no Google as diferenças, e aqui eu trouxe um videozinho rápido para te explicar essas diferenças, até semelhanças, e como e quando usar uma ou outra ferramenta, uma ou outra plataforma, ok? Então vamos lá para o conteúdo. Aqui eu vou falar um pouquinho, só estou explicando aqui o sumário da apresentação, eu vou falar um pouquinho do que sobre o que é o Camunda Platform, vou explicar o que é o Step Functions, vou falar um pouquinho da semelhança entre os dois, vou falar também das diferenças entre os dois e, por último, eu vou falar das vantagens e desvantagens do AWS Step Functions e das vantagens e desvantagens do Camunda Platform. Então, o que é o Camunda, O Camunda ele é uma plataforma para automatização de fluxo de trabalho e fluxo de decisão que alavanca a automatização e orquestração de processos e serviços por meio de uma abordagem developer-friendly e open source. E os fluxos de trabalho podem implementar lógicas, gerenciar falhas, fazer rollbacks em atividades, integrar e rastrear serviços e processos, e possibilita também a atuação de usuários de negócio por meio de tarefas humanas. O Camunda ele foi desenvolvido em Java e lançado como software de código aberto sob os termos da licença Apache. Uma ressalvazinha aqui, o Camunda, na versão 7 do Camunda, ele tem duas distribuições, o Community, que é a versão open source e gratuita, e o Enterprise, que é a versão licenciada. O Step Functions é um serviço de fluxo de trabalho visual utilizado por desenvolvedores para automatizar processos de TI e negócios e criar pipelines de dados usando produtos da AWS. Os fluxos de trabalho gerenciam falhas, fazem novas tentativas, paraleliza alguns procedimentos, alguns processamentos, faz integrações de serviços e observabilidade dos dados de negócio e dos processos. Qual é a semelhança, então, entre essas duas ferramentas, As duas, elas visam fazer a orquestração de processos e serviços por meio de API e eventos, e elas têm interface visual, as duas ferramentas têm interface visual, e possibilita o desenho dos fluxos de trabalho. Possibilita também a automatização dos processos e serviços, que é o tema principal aqui, Que é o mote principal dessas duas ferramentas, Automatizar processos e serviços. Então, quais são as diferenças entre o Camunda e o Step Functions? O Camunda, ele usa banco de dados. Então, se você for instalar um Camunda, você tem que configurar ali, fazer uma configuraçãozinha num arquivo, para apontar para o banco de dados do Camunda, onde ele cria automaticamente todas as tabelas, todos os relacionamentos. Então, ele faz essa criação. Mas a diferença aqui básica é que o Camunda utiliza banco de dados, o Step Functions não utiliza banco de dados. O Camunda ele pode ser instalado, configurado em qualquer nuvem, e ele pode ser instalado também de forma distribuída. E o Step Functions, por outro lado, ele é nativo da AWS, ou seja, ele só pode ser utilizado dentro da nuvem da AWS, da Amazon Web Services. O Camunda ele pode ser instalado em nuvem híbrida ou on-premise, Você pode instalar em nuvens híbridas ou na sua infra, na infra da sua organização. E o Step Functions ele tem a implementação de serverless, E como eu já disse, ele é instalado somente na nuvem da AWS. Uma outra diferençazinha aqui é que o Step Functions, você paga pelo uso do Step Functions, logicamente você só paga o que você utiliza. O Camunda, por outro lado, você não paga, Tem a versão Community que você não paga nada por isso para utilizar o Camunda. E o Step Functions, por último, ele, como eu já falei, ele está disponível somente na nuvem da AWS. Quais são as vantagens do Step Functions, então? O Step Functions ele tem integração nativa aos serviços da cloud da AWS. Então, ele se integra ali nativamente com todos os serviços que estão disponíveis lá na nuvem da Amazon. E você paga se usar. Ou seja, o Step Functions você paga somente se você utilizar ele. Tem um pagamento, tem um custo ali, mas somente se você estiver utilizando. E ele tem uma escalabilidade por conta da própria nuvem da AWS. Então, essas são as vantagens do Step Functions. Quais são as desvantagens do Step Functions? Ele é um serviço exclusivo da cloud da AWS, ou seja, se você quiser migrar para outra cloud, para outra nuvem, uma nuvem privada sua, de outro provedor, ou DigitalOcean, Heroku, Google, você não vai poder utilizar o Step Functions, porque ele é exclusivo da AWS. O Step Functions ele não tem gatilhos indiretos, ou seja, ele não tem timers e eventos.
Quando eu digo timers e eventos, são eventos e timers que você pode configurar para que seja instanciado um processo de negócio automaticamente. Você pode agendar isso por um duration, por uma data específica, né, por algumas repetições. Se você quer que instancie um processo de tanto em tanto tempo, você pode configurar isso, mas no Step Functions você não consegue fazer isso porque essa é uma característica do BPMN 2.0. E a próxima desvantagem aqui é que o Step Functions não utiliza o BPMN 2.0, que é uma notação de modelagem de processos padronizada mundialmente, né? O Step Functions tem a sua notação proprietária lá da AWS, que é uma notação muito parecida com o Beeple. Se você não conhece o Beeple, pode pesquisar aí depois. Você vai configurando assim passo a passo, né? Faz algumas transformações, faz chamadas de serviço, mas é proprietário da AWS, tá ok? E o Step Functions ele não alinha a comunicação entre negócio e TI, uma vez que quando você modela esse processo lá dentro do Step Functions, ele é um processo puramente técnico, né? Ele se comunica com a parte tecnológica da organização. Ao contrário do BPMN. O BPMN você tem um padrão de comunicação entre negócios e TI, onde negócio consegue entender um fluxo BPMN e TI também consegue entender esse fluxo BPMN para implementar esse processo em uma ferramenta de automatização. E o Step Functions ele não é personalizável. Ou seja, como você faz ali uma programação mesmo, né, de chamadas de serviços aí em um fluxo lá dentro do Step Functions, você não tem como personalizar ele, tá? Porque ele é só uma configuração, uma automatização ali, então não tem assim muito o que personalizar, tá? Ele só utiliza os produtos que estão disponíveis dentro do fluxo de trabalho do Step Functions da AWS, ou seja, o que tem lá você pode utilizar, o que não tem você não pode. Lógico que uma chamada de API, alguma coisa, você pode fazer uma implementação lá dentro para chamar uma API externa, alguma coisa diferente, tá? Mas basicamente, nativamente, ele só tem conexão com esses recursos da cloud da AWS. Quais são as vantagens do Camunda então? O Camunda ele tem uma instalação multi-cloud e em ambientes on-premises, ou seja, você pode implementar em várias nuvens ou na sua infra própria aí da sua organização. O Camunda ele implementa o BPMN 2.0, que é compatível com outros BPMS, que é outra vantagem muito grande, né? E o Camunda ele é altamente personalizável, ou seja, você consegue customizar e integrar com diversas APIs e ferramentas, além de você conseguir também customizar os web apps do Camunda. O Camunda tem 3 web apps básicos ali, eu já falei isso em outros vídeos, que é o Cockpit, o Task List e o Admin, que você consegue customizar esses web apps. Inclusive você consegue criar até web apps separados, chamando a engine do Camunda e replicando as mesmas funcionalidades desses web apps padrão aí que vem na ferramenta. O Camunda ele possui gatilhos indiretos, que o Step Functions não possui, ou seja, eventos, timers, você pode colocar eventos intermediários de borda, eventos de start, eventos de end, que chamam uma coisa, chama outra. Você pode agendar a inicialização de um processo, agendar também a inicialização da chamada de um serviço, enfim. O Camunda ele tem esses gatilhos indiretos. E o Camunda também tem uma diferença que ele possui user tasks, né, tarefas humanas. Então, no processo ali, quando você modela no BPMN 2.0, você pode colocar um user task. Quando o processo chegar nessa tarefa humana, nessa user task, vai abrir uma tela, vai disponibilizar uma tela, né, no task list ali para que o usuário entre e preencha as informações e interaja com o processo. O Step Functions não tem essa tarefa humana, essa tarefa de usuário, ok? E uma outra vantagem do Camunda é que ele tem a opção Open Source e Free. Você pode pegar o Camunda ali e utilizar em desenvolvimento, em produção, sem pagar nada para a Camunda, que a versão Community ela é totalmente gratuita. E um detalhe muito legal, muito interessante, que eu queria destacar aqui para você, é que o banco de dados do Camunda Community Free é o mesmo banco de dados do Camunda Enterprise. Então, as informações que estão lá no banco de dados, que porventura não estão disponibilizadas no web app do Community Free, você pode extrair e plotar em alguma ferramenta de BI, por exemplo, um Power BI, você pode usar um Redash ou Apache Superset, então você pode extrair essas informações. E o Camunda também, ele alinha a comunicação entre negócio e TI, uma vez que ele utiliza o BPMN 2.0. E quais são as desvantagens do Camunda, então? O Camunda, ele precisa subir uma máquina e um banco de dados, ou seja, se você vai instalar o Camunda ali na própria Amazon, você vai precisar ali de uma máquina, né? Você vai configurar uma máquina ali, um Ubuntu ou uma própria máquina da Amazon, e você vai precisar também configurar um banco de dados. Então, você precisa fazer essa configuração para instalar o Camunda e colocar o Camunda para rodar em uma nuvem. Ele não tem integração, o Camunda não tem integração nativa com o serviço da cloud da AWS.
Porém, você pode integrar por meio de APIs, né? O Camunda ele tem lá os service tests, as chamadas de serviços, e você pode expor esse serviço lá da sua cloud da AWS e chamar pelo Camunda também. O Camunda ele tem uma escalabilidade manual. No que diz respeito ao próprio Camunda mesmo, a configuração do Camunda, né? Até na modelagem ali de processos, a configuração do banco de dados do Camunda, você tem que fazer essa configuração e escalar manualmente isso. Lógico que as máquinas que você configurou lá dentro da cloud, por exemplo, da AWS, né, a máquina, o banco de dados que você fez uma configuração lá, as configurações que você coloca na cloud, elas vão escalar automaticamente se você fizer essa configuração lá na nuvem. Agora, os recursos específicos do Camunda, as configurações ali da própria aplicação do Camunda e do banco de dados do Camunda, ali você tem que fazer uma configuração nos arquivos. Ok? Então, é isso que eu queria trazer para você aqui, essas diferenças. Eu queria fazer aqui um disclaimer, né, final, que quando você vai utilizar uma ferramenta com a intenção de orquestrar processos e serviços, ter uma visão, ter uma rastreabilidade, conseguir acompanhar isso, a melhor ferramenta, com certeza, é o Camunda. Isso não tira também a utilidade de Step Functions, que pode servir ali como um hub de execução de serviços e processos. Porém, o Step Functions você não vai ter toda a rastreabilidade e a visibilidade que você tem no Camunda dos processos, dos tokens direitinho, das atividades com o BPMN 2.0. Tá ok? Então, é só isso que eu queria trazer aqui para você, explicar essas diferenças, explicar quando você pode utilizar um e o outro. O Camunda e o Step Functions podem sim trabalhar em conjunto. O Camunda pode orquestrar os processos, orquestrar os serviços e alguns desses serviços chamar serviços lá do Step Functions, e com isso você vai ter toda uma orquestração de processos e serviços, inclusive com Step Functions sendo utilizado ali pelo Camunda. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Até mais. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!